Ela circula o planeta 16 vezes ao dia, a 350 quilômetros acima de nossa cabeça. São ótimas notícias, Rex. Muito obrigado. A Estação Espacial Internacional é o maior objeto feito pelo homem hoje no espaço e é lar de uma equipe de 10 astronautas. Eles estão conduzindo experiências para investigar as possibilidades de a vida poder ser transferida de nosso planeta. Estamos aguardando a sequência. Este trabalho poderá permitir que um dia o homem colonize a Lua, ou até Marte. Quatro espaçonaves de reconhecimento estão por trás do sucesso da Estação Espacial Internacional. No centro de cada estrutura existe um importante avanço tecnológico que permitiu que os engenheiros construíssem espaçonaves maiores. Uma a uma, avançando nessa escala. Iremos revelar as histórias por trás dessas incríveis máquinas. 5 passos engenhosos que permitiram que as estações espaciais passassem de grandes para maiores, até chegarem a ser as maiores do mundo. Gigantes da engenharia. Estação Espacial. 10, 9, 8. Atenção para a ligação do motor principal. 7, 6. Ignição do motor principal. 5, 4, 3, 2, 1, 0. E o ônibus espacial Atlantis parte em uma viagem científica em direção à estação espacial. Fevereiro de 2008. O ônibus espacial Atlantis inicia sua missão de 13 dias para levar os últimos componentes até a Estação Espacial Internacional. Centro Espacial Kennedy, viajando a 3.200 km por hora. Nos últimos 11 anos, os astronautas têm montado peça por peça esta estrutura no espaço. Quando estiver terminada, ela consistirá de 14 módulos, incluindo laboratórios científicos e alojamentos, e pesará 400 toneladas. Falta 1 metro. Entendido. A um custo de 100 bilhões de dólares, este é o projeto de construção mais caro e desafiador já empreendido. Para entendermos como foi possível construir algo tão ambicioso, precisaremos voltar no tempo. Nossa história começa no auge da Guerra Fria. Para construir a primeira estação espacial do mundo, a Salyut, os engenheiros soviéticos precisavam primeiro conquistar a força da gravidade. Primeiro passo: permanecer em órbita. Junho de 1969, os Estados Unidos vencem a União Soviética na corrida para levar o homem à Lua. Pode falar, senhor presidente. Aqui é Houston. Hello, Neil and Buzz. This certainly has to be the most historic telephone call ever made. Os soviéticos não estão dispostos a serem vencidos outra vez. Eles querem levar um homem ao espaço e deixá-lo lá por mais tempo que nenhum outro. Como os cientistas não sabem como o corpo humano irá reagir neste ambiente tão extremo, eles decidem colocar um laboratório no espaço para descobrir. A Salyut contará com uma equipe de 3 cosmonautas. Os compartimentos pressurizados terão uma sala de controle e alojamentos. O plano é que os cosmonautas passem 3 semanas ali.
Mas para permanecer em órbita tanto tempo, a Salyut deverá viajar a 28 mil quilômetros por hora durante o tempo em que a missão durar. O astronauta Leroy Chiao, veterano de 4 missões em estações espaciais, sabe do perigo que há em desacelerar. Se você não estiver viajando depressa o bastante e entrar no espaço, você cairá de volta à Terra. Por isso, é preciso estar atento ao que conhecemos como velocidade orbital, porque assim a força de aceleração será exatamente o equilíbrio necessário contra a força da gravidade. Quando estas forças forem iguais, o objeto ficará a uma distância constante da Terra ou do objeto que estiver orbitando. Para alcançar a velocidade orbital, ou seja, 28 mil quilômetros por hora, os russos prenderam a Salyut a um foguete Proton. Quando o foguete estiver em órbita e a Salyut for solta, não deverá haver nada para impedi-la de manter esta velocidade. O espaço é um vácuo. Não há resistência do ar para atrasar objetos. Mas, infelizmente, este vácuo não está completamente vazio. No início, se você não tem nenhuma fricção, uma vez em órbita, você deve continuar em órbita. No caso da Terra, temos uma atmosfera de ar, claro. Então, mesmo a uma altitude de várias centenas de quilômetros, ainda haverá algumas moléculas de ar. Somente as moléculas de ar batendo contra a Salyut já são suficientes para criar uma resistência e diminuir a velocidade da espaçonave. Se a velocidade baixar para menos da velocidade orbital, a gravidade puxará a espaçonave de volta à Terra. O efeito disso seria desastroso. As estações espaciais e outras espaçonaves precisam ser reimpulsionadas periodicamente por motores de foguetes para mover novamente sua órbita para o alto e contrabalançar o efeito de resistência. Mas usar um foguete para impulsionar a Salyut é arriscado. Eles explodem e se extinguem rapidamente. E uma explosão desse tipo poderia fazer a Salyut se perder no espaço sideral. Os engenheiros precisam de um foguete que eles possam manter em constante verificação. A resposta vem de um lugar inesperado. Durante a Guerra da Coreia, o exército americano precisava que seus soldados se movessem rapidamente no campo de batalha. Os engenheiros inventaram então um aparelho incrível: o traje voador. O homem-foguete consegue planar porque seu traje é impulsionado por uma reação química facilmente controlada por ele. O químico Andrew Zidlow demonstra como gerar um impulso através de uma simples reação química. Quando a água oxigenada se decompõe, ela libera oxigênio na água na forma de vapor. Quando eu pressiono uma seringa como esta, uma pequena quantidade entra e sai formando vapor. Outra pequena esguichada, outra emissão de vapor. Isso se chama controlabilidade, ou seja, é a adição da quantidade precisa da resposta imediata da água oxigenada, liberando uma pequena quantidade de vapor e oxigênio. Os soviéticos instalam motores químicos similares aos colocados nos trajes voadores pioneiros em sua estação espacial. Isso permite que os cosmonautas deem à sua nave um impulso controlado para impulsionar sua velocidade e mandá-la de volta à sua órbita. Dessa maneira, a tripulação consegue circular a Terra em 23 dias, um novo recorde mundial. Pode ir em frente, estou fora do caminho. É o terceiro dia da missão de entrega de um novo módulo na Estação Espacial Internacional. Foi um bom desvio. Foi mesmo.
Mesmo após ter ancorado, pode ser que a espaçonave seja obrigada a executar outra tarefa crucial. A Estação Espacial Internacional não usa seus próprios propulsores para se impulsionar de volta à velocidade orbital. Ela usa os propulsores de uma aeronave atracada, como por exemplo um ônibus espacial. A estação espacial também tem que corrigir constantemente sua posição para manter seus painéis solares voltados para o Sol. Os painéis fornecem toda a sua força. Para fazer estes ajustes, os astronautas recorrem não à força do foguete, mas sim a isso, um giroscópio. O cientista espacial Kevin Fong demonstra como uma roda consegue mover uma estação espacial. Isso é um giroscópio. É um exemplo muito rudimentar do que eles têm na estação espacial. Como todos os giroscópios, quando ele começa a girar, a tendência é ele ficar onde está. Se imaginarmos que esta placa aqui é o ambiente sem peso e sem fricção do espaço, vamos ficar em cima disso. Se eu girar a roda, ela vai me girar também. E se eu a girar para o lado oposto, ela vai me girar também. Esta é realmente uma demonstração muito rudimentar de como os giroscópios movem a estação espacial. Os engenheiros acoplam 4 giroscópios na Estação Espacial Internacional. À medida que os engenheiros no solo ajustam a inclinação dessas rodas, elas exercem uma força na estação espacial que a faz se mover. Os giroscópios fazem ajustes minúsculos e constantes para garantir que os painéis solares da espaçonave fiquem sempre voltados para o Sol, dando à tripulação a força de que precisam para levar à frente suas experiências. O astronauta Mike Fink está a bordo da Estação Espacial há 100 dias. Aqui é seu segundo lar. Desculpem a bagunça, estamos no meio da nossa construção. Esta é minha área de trabalho. Está meio lotada, mas esta é minha mesa. Ela não fica bem na horizontal, mas tem tudo o que eu preciso. Este é meu companheiro de equipe, Uri Lunzakov, se exercitando na esteira. Minha nossa, lá fora está lindo. Em 1971, propulsores mantiveram a Salyut em órbita durante 23 dias. Os americanos querem bater este recorde com um enorme laboratório no espaço. Mas antes eles precisam encontrar uma maneira de fazer o laboratório permanecer em contato com a Terra. Segundo passo: comunicação. No final dos anos 60, os cientistas da NASA planejaram fazer uma série de experiências únicas no espaço. Seu laboratório, uma estação espacial de 100 toneladas, chamada Skylab. Suas cobaias, 3 astronautas. Os cientistas pretendem investigar a altíssima pressão que a gravidade zero exerce no corpo humano. Eles irão monitorar suas experiências da Terra através de um link de comunicação. O fato de passar um tempo no espaço pode deixar os astronautas sem força muscular para ficarem de pé quando voltam à Terra. O espaço é um ambiente exclusivamente hostil, mas uma das coisas que o tornam tão desafiador é a ausência de peso. Há muitos sistemas em nosso corpo que dependem da gravidade para sua manutenção.
nossos músculos, ossos e o coração, que é um músculo essencialmente bombeador. Sem a constante força da gravidade da Terra, contra a qual trabalhar, músculos como o coração começam a se desgastar. Quanto mais tempo o corpo humano fica no espaço, mais força muscular ele perde. Os cientistas precisam encontrar uma solução que permita aos humanos viverem em planetas onde a força da gravidade é menor do que na Terra. O sucesso da missão Skylab está no fato de os cientistas serem capazes de monitorar da Terra os sinais vitais dos astronautas. Mas existe um problema. Houston planeja usar ondas de rádio para se comunicar com a Skylab. Mas as ondas de rádio só viajam em linha reta. A Skylab leva 90 minutos para orbitar a Terra. Isso dá aos cientistas no solo uma estreita janela de apenas 6 minutos para monitorar a tripulação, enquanto eles sobrevoam Houston. Isso não é tempo suficiente para coletar os dados dos quais precisam. A NASA então estabeleceu 11 estações adicionais em solo no mundo todo para ajudar Houston. Mas isso ainda deixava grandes áreas do oceano sem receptores. Por isso, a NASA instalou alguns nos convéses de um navio para tentar rastrear a estação espacial nos momentos em que ela estivesse sobrevoando o oceano. Mas tem muita água para apenas um navio cobrir. É impossível para qualquer navio viajar numa velocidade equivalente à da Skylab. Como a NASA precisava de receptores com maior mobilidade, ela os colocou em uma aeronave. Michael Kiley era um dos homens designados para pilotar estes aviões especiais. Dada a capacidade da espaçonave, podíamos posicionar os receptores em qualquer lugar do mundo, baseados na órbita da aeronave, e eles nos forneceriam uma comunicação contínua em tempo real, 24 horas por dia com os astronautas. Um disco receptor de 2 metros é posto no nariz da aeronave. Motores elétricos permitem que o disco faça movimentos circulares, de modo que ele possa mirar em qualquer ponto no espaço. À medida que a estação espacial se move, um operador dentro da aeronave pode ajustar o ângulo do disco para captar os sinais de rádio na Skylab. Quando a Skylab sai do alcance de uma aeronave, outra assume sua posição. É preciso uma frota de 8 aeronaves dando a volta no globo para manter contato com a equipe da Skylab. Pilotar essas aeronaves requer grandes habilidades. É preciso estar numa posição excelente com relação à espaçonave no horizonte. A antena e o avião devem estar apontados em direção a ela. É preciso também rastrear a espaçonave o máximo de tempo possível para extrair a quantidade máxima de dados para mandar de volta a Houston. Graças a pilotos como Michael Kiley, os especialistas em terra conseguem manter uma constante verificação de seu objeto no espaço. Os cientistas tentam fortalecer músculos desgastados, fazendo os astronautas se exercitarem contra a resistência de elásticos. Eles dão a corações sedentários um trabalho a fazer, colocando os membros da tripulação dentro de uma máquina que simula a gravidade da Terra. Após aguentar tais testes durante 84 dias, a tripulação da Skylab provou que o corpo humano tem uma chance de sobreviver num espaço sem gravidade.
Hoje, os atuais cientistas da Estação Espacial Internacional descobriram que os astronautas precisam se exercitar precisamente 2 horas e meia por dia para manterem seus músculos saudáveis. Mas nesse laboratório em órbita, os astronautas já não são mais o foco principal dessas experiências científicas. Também está sendo investigado como as plantas poderão crescer e como os animais poderiam se reproduzir num ambiente de gravidade zero. Enquanto isso, os especialistas em solo mantêm um contato regular com os astronautas. Hoje eles se comunicam via satélite em vez de fazerem isso via uma espaçonave. Nove satélites circulam o globo milhares de quilômetros acima da estação espacial. Eles estão presos em órbita em pontos fixos ao redor do Equador. Juntos, eles dão a missão de controle e um contato quase que ininterrupto com a estação espacial enquanto ela orbita abaixo deles. Quando a estação espacial transmite um sinal, o satélite mais próximo capta este sinal e o manda de volta à Terra, onde ele é enviado ao controle da missão em Houston. Pode seguir em frente, Quit. Seria bom se você checasse. Quit, isso não é problema. Obrigado pelo alerta. Em 1973, uma frota de aeronaves permitiu que a Skylab ficasse em contato com os controladores em terra. Mas para construir uma estação espacial maior, seria preciso fazer a união entre 2 inimigos jurados e entre 2 espaçonaves incompatíveis. Terceiro passo: suporte à vida. Em 1975, os Estados Unidos e a União Soviética fazem um pronunciamento que choca o mundo. Eles irão juntar seus recursos para criar uma única estação espacial. Este esforço em conjunto será o símbolo do fim da Guerra Fria e trará um fim às tensões da corrida espacial. O plano é o seguinte: a União Soviética lançará a espaçonave Soyuz do Centro de Lançamentos Espaciais Baikonur, no Cazaquistão. Simultaneamente, os Estados Unidos lançarão de Cabo Canaveral a espaçonave Apollo. Ambas as espaçonaves atracarão em órbita a 220 quilômetros acima da Terra. Aqui, os astronautas americanos encontrarão os cosmonautas soviéticos e juntos eles irão conduzir a primeira missão espacial internacional já empreendida. Um dos astronautas americanos na época era Vance Brand. Achei que seria um voo muito interessante e com sabor internacional. Havia muitos desafios e precisávamos fazer aquilo direito. Mas o maior desafio foi ficar com os soviéticos, naquela época, nossos inimigos, e juntos conduzirmos uma missão espacial de sucesso. Mas surge um enorme desafio de engenharia. As espaçonaves russa e americana não se encaixam mecanicamente. Ambas haviam sido projetadas no auge da Guerra Fria, por trás de uma cortina de segredos e mistérios, e em um aspecto crucial elas eram incompatíveis. A pressão atmosférica nas duas espaçonaves era completamente diferente. A atmosfera na espaçonave russa Soyuz é mantida na mesma pressão que na Terra.
Mas na Apollo americana, os astronautas respiram oxigênio puro, armazenado sob uma pressão muito mais baixa. Quando os americanos abrissem a escotilha, a repentina mudança na pressão atmosférica poderia ter um efeito devastador sobre os russos. Isso faria o nitrogênio normalmente dissolvido no sangue se transformar em bolhas de gás. E estas bolhas poderiam matar os cosmonautas. Essa condição também assombra os mergulhadores que voltam à superfície depressa demais. Eles podem evitá-la ficando numa câmara, onde a pressão do ar vai sendo lentamente diminuída. Os engenheiros emprestam esta ideia e acoplam uma câmara de descompressão na parte da frente da Apollo. Quando a espaçonave atracar, os astronautas americanos deixarão a Apollo e entrarão na câmara. Eles esperarão durante 3 horas até que a pressão do ar se equalize e se iguale à pressão dentro da Soyuz. Depois, os astronautas deverão conseguir entrar em segurança na espaçonave russa para um rápido aperto de mão. 15 de julho de 1975, Vance Brand e a equipe da Apollo dão início à sua missão. Por favor, não esqueça da distância. Menos de 5 metros de distância. Contato. Quando percebemos a leve inclinação da nave, já estávamos lá. E estávamos felizes. Aquilo significava que havíamos obtido o sucesso, que nada tinha dado errado e que havíamos conseguido dar um passo adiante em nossa missão. Passo 2. Os americanos esperam que seu corpo se aclimatize. A tensão é grande em ambos os lados dessa cortina de ferro. Quando a escotilha que levava à espaçonave deles se abriu, houve um clima de alegria. Apertamos as mãos e nos abraçamos. Tudo isso foi feito para melhorar a cooperação internacional, principalmente entre os países do Ocidente e do Oriente. Bem-vindos a bordo da Soyuz. Isso pode estar esquecido agora, mas demos passos que melhoraram as relações mundiais. E, além disso, desenvolvemos um novo sistema de ancoragem também. Este extraordinário encontro marcou a base para a cooperação mundial futura na construção da ainda mais ambiciosa Estação Espacial Internacional. Hoje, o ônibus espacial Atlantis e sua preciosa carga se aproximam daquela estação. Pronto, estamos na segunda posição. Depois de uma jornada de 3 dias, o ônibus se prepara para atracar. Movendo-se para a direita, talvez em 15 minutos. Ótimo. Controladores de voo, atenção para o contato e a captura da Estação Espacial Internacional. O segundo módulo chega são e salvo, bem como a equipe multinacional. Oi, é bom estar aqui. Oi, Rex, tudo bem? Eu estou me sentindo um peixe fora d'água. A estação tem mantido uma presença humana permanente no espaço há quase uma década. Isso graças aos engenheiros que descobriram uma maneira de reciclar o recurso mais precioso da humanidade: a água.
No Centro Espacial Marshall, no Alabama, os cientistas construíram uma maquete de um dos módulos da estação espacial para aperfeiçoar as mais recentes técnicas de reciclagem de água. E levaram voluntários civis para uma câmara selada para viverem como os astronautas vivem. Usamos essa câmara para nos ajudar a gerar uma água residuária mais parecida possível com a água que os astronautas geram enquanto estão na estação espacial. Ventiladores de extração sugam o ar quente carregado de suor e coletam também o suor que evapora das roupas molhadas. Os cientistas deram ao fluido do suor um nome educado: umidade condensada. Eles também conseguiram recuperar a água contida na urina. A urina, por incrível que pareça, não é mais contaminada do que a umidade condensada. Por isso, a colocamos no processo inicial de destilação. Com isso, conseguimos recuperar 85% da água contida na urina. O sistema de reciclagem na estação espacial consegue recuperar incríveis 94% da água residual produzida por astronautas. E a tripulação não só bebe esta água, eles também a respiram. Dentro do sistema de suporte à vida na estação espacial, a eletricidade passa através de tanques de água reciclada. Esta carga de energia separa a água em seus componentes químicos: hidrogênio e oxigênio. Bombas canalizam o oxigênio através de canos que percorrem a espaçonave para levar o gás da vida à tripulação. Ar fresco feito de suor e urina. Essa tecnologia é vital para futuras missões do homem em Marte. Uma viagem de volta pode levar 2 anos, tempo em que uma tripulação de 4 pessoas usaria mais de 36 mil litros de água. Então é vital que os cientistas espaciais aprendam como reciclar até a última gota para minimizar a quantidade que a tripulação terá que levar a bordo. Em 1975, o encontro de mentes americanas e soviéticas produziu uma espaçonave incrível. Mas para o nível seguinte, os soviéticos decidiram ir sozinhos. Mas para construir uma estação espacial ainda maior, eles precisam dominar a arte de caminhar no espaço. 4º passo: construir no espaço. Em fevereiro de 1986, um foguete soviético decola levando a primeira seção para a construção de uma enorme aeronave. Quando estiver terminada, a estação espacial Mir pesará cerca de 130 toneladas. Pesada demais para ser levada para o espaço num só foguete. Por ser tão pesada, precisa ser levada em 6 seções separadas. O trabalho de construção será feito por uma equipe de cosmonautas especialistas em caminhar no espaço, uma ideia radical. Eles estavam avançando por novos solos. Isso era novidade. Eles disseram: vamos ver se conseguimos construir uma estação espacial maior. O que podemos fazer? Que problemas poderão surgir? O que podemos aprender? O primeiro desafio será trabalhar num ambiente tão hostil. Aqui a temperatura pode ultrapassar os 275 graus no sol e chegar a menos 275 na sombra. Fotos, todas as amostras. O astronauta da NASA, Randy Bresnik, revela como um traje espacial com líquido resfriado pode beneficiar o caminhante espacial.
O traje com líquido resfriado é a saída. Olhando todos esses tubos, temos algumas centenas de metros de tubulação por onde circula água, que resfria o traje todo. E você pode ainda ajustar para controlar a temperatura do seu corpo. Então, se estiver menos 275 graus, você pode aumentar a temperatura e ficar aquecido. E quando estiver 275 graus, você pode ligar aqui e resfriar. Este traje é basicamente uma espaçonave individual que permite trabalhar nesse ambiente. Nos primeiros trajes espaciais, tanto o líquido que refrigerava os cosmonautas, como o oxigênio que eles respiravam e a eletricidade que mantinha seu sistema em funcionamento, saíam da estação espacial e entravam no traje através de um longo cordão umbilical. Mas esse cordão apresenta um problema para os cosmonautas que estão construindo a Mir. Ele não só limita o movimento ao redor da estação, mas se o traje esbarrar em alguma coisa e rasgar, poderá haver um vazamento, e isso poderá ser o fim do cosmonauta. Para superar este problema, os projetistas russos removeram o cordão umbilical e o substituíram por uma mochila. Ela contém tanques de oxigênio, baterias e fluidos esfriadores que alimentam diretamente o traje. Os projetistas instalaram 2 de cada componente, para o caso de haver falhas. Como o cosmonauta não conseguia virar a cabeça a uma distância em que ele pudesse ver o painel de controle em seu peito, os projetistas embutiram um espelho no traje. Dessa maneira, os cosmonautas estariam livres para montar a Mir. Apesar de sua agilidade, eles levaram 10 anos para completar a estação espacial. Mas o novo traje espacial facilitou muito a construção de uma estrutura dessa forma e tamanho no espaço. Na atual Estação Espacial Internacional chegou a hora de fixar um novo módulo, um laboratório científico pré-fabricado. O astronauta Rex Walham verifica seu traje espacial antes de sua caminhada de 7 horas no espaço para fixar o módulo no casco da estação. Anotamos as mensagens esperadas e continuamos aguardando para a climatização do traje do Rex. Para se preparar para isso, Rex teve que passar mais de 200 horas em treinamento intensivo na Terra. Estamos aguardando. Esse tanque de água no Centro Espacial Johnson cria um ambiente quase sem peso onde os astronautas podem treinar. Chamamos esse lugar de laboratório de flutuabilidade neutra porque na água podemos usar o mesmo traje que usamos no espaço durante nossas caminhadas. Também os mergulhadores que nos ajudam podem adicionar pesos ou poliestireno a eles para nos deixar com uma flutuabilidade neutra, o que se parece muito com estar sem peso. No fundo dessa piscina está uma réplica da estação espacial. Embaixo d'água, os astronautas aprendem a se locomover ao redor do casco da estação. Dentro de seus trajes, seus movimentos são limitados. Existe um fluxo de compressão nas luvas. Tem uma certa umidade na ponta das minhas luvas. O incômodo traje espacial transforma até a tarefa mais simples como dar uma volta num desafio extremo. Vê o que acontece com o capacete dele. Não foi um dia ruim para todo esse trabalho.
De volta à verdadeira estação espacial, a primeira tarefa de Rex será descarregar o módulo do ônibus. Tudo pronto aqui. O laboratório de 10 toneladas pode não ter peso no espaço, mas para mover essa forma estranha, Rex precisará de ajuda. Para sua sorte, a Agência Espacial Canadense desenvolveu um braço especial feito de 7 membros motorizados. O braço fica firmemente ancorado nas janelas do casco da estação. Uma mão separável permite que ele levante objetos e ajude na construção. A tripulação usa o braço para levantar o laboratório. Bom trabalho. Continue. Abaixe um pouco agora. O braço se dobra para alinhar o módulo com o atracadouro. Ainda falta 1 metro. Entendido. Rex fixa o laboratório no lugar à mão. Agora prendeu. Parece que está bom. Obrigado. Em apenas alguns dias, o laboratório estará funcionando. Obrigado, Rex. Ótimo trabalho, pessoal. Em 1986, os engenheiros soviéticos resolveram o problema da construção no espaço e montaram uma estação espacial sem precedentes. Mas uma estrutura do tamanho da Estação Espacial Internacional apresenta um novo desafio. Seu tamanho a torna um alvo fácil para colisões acidentais. Quinto passo: segurança. Hoje, a tripulação da Estação Espacial Internacional vive sob a constante ameaça de ser atingida por algum objeto voador. Mais de 100 mil peças descartadas de foguetes e satélites lotam o caminho da estação espacial. Esta é uma imagem real do lixo mortal que orbita o espaço. A NASA usa radares para rastrear os maiores destroços e desviar a estação da trajetória deles. Porém, a maior ameaça vem dos destroços que são pequenos demais para serem vistos. Coisas tão pequenas quanto grãos de areia viajando em velocidade orbital teriam força suficiente para romper o casco da estação, causar uma descompressão e matar os que estiverem a bordo. No Centro Espacial Johnson, os cientistas conseguiram encenar um ataque assim. Eles colocam um minúsculo fragmento de alumínio dentro de uma pistola especial e atiram a 25 mil quilômetros por hora contra uma amostra do casco da estação espacial. Isso foi uma amostra completa. Este é o lado do impacto e esta é a bolha do lado de trás. A bolha basicamente explodiu na parte de trás como uma bexiga. Pequenos pedaços se soltaram em altas velocidades, como uma granada de mão. Isso poderia ser a lateral da granada de mão, isso seria dentro do veículo. Mas se houver equipamento ou pessoas aqui e esses pedaços caírem perto deles, poderá causar danos ou ferimentos graves. Os engenheiros descobriram que uma folha grossa de alumínio oferece menos proteção do que 2 folhas finas separadas por um vão. Dá para ver o buraco da entrada aqui. A partícula entrou e atingiu essa parte. E devido à sua alta velocidade, enquanto se move através dessa camada, causa um choque na partícula. Basicamente, a faz em pedaços. Ela sai desse lado com menos velocidade, mas forma uma nuvem de destroços. Parece um tipo de balão de material particulado. Isso se espalha e quando atinge a pedra que estamos tentando proteger, vemos que se espalhou bastante.
Para aumentar esse painel protetor, os engenheiros forraram o vão com o mesmo material usado para a fabricação de coletes Kevlar à prova de balas. Agora, se um objeto penetrar na camada externa, o Kevlar aliviará a nuvem de destroços, deixando a camada interna intacta. Os engenheiros colocaram escudos ao redor das áreas mais vulneráveis da estação espacial. Eles colocaram até persianas para proteger as janelas quando elas não estiverem sendo usadas. Esta tecnologia poderá um dia ser usada para proteger postos na Lua ou em Marte, que, ao contrário da Terra, tem pouca ou nenhuma atmosfera para absorver o impacto da poeira espacial e rochas. Protegidos atrás desse escudo de alumínio e Kevlar, Mike Fink e sua equipe podem agora trabalhar dentro do novo laboratório Columbus. Aqui estamos no módulo Columbus, o orgulho da Agência Espacial Europeia. É exatamente assim que trabalhamos e vivemos no espaço. Espero que tenham gostado da excursão. Sou o Mike Fink dando um tchauzinho e agradecendo. A Estação Espacial Internacional está preparando o caminho para que os seres humanos possam habitar outros mundos. Ela realmente é a última palavra em espaçonaves, até que alguém construa uma ainda maior. Versão Marshmallow São Paulo.